Olá, boa tarde. Lotear ou registrar terra pública sem autorização do órgão competente é crime, prática conhecida como grilagem. Um problema que atinge todo o país e traz sérias consequências sociais e para o meio ambiente. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, mas reduz a pena. De acordo com o processo, enquanto governador, Azeredo desviou recursos por meio de uma sofisticada organização de dilapidação do patrimônio público. Ministério Público de Minas Gerais entra com ação judicial contra a cervejaria Baker. E ainda, Justiça Federal entende que ocupante de cargo comissionado, mesmo sendo servidor público efetivo, pode ser exonerado durante licença para tratamento de saúde. O colegiado manteve o entendimento do primeiro grau de que não houve ilegalidade na exoneração. Com autorização da Justiça Federal de Londrina, no Paraná, a Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na casa de um dos integrantes de um grupo investigado por fraudes contra a Previdência Social. Os policiais encontraram dinheiro escondido atrás de armários. Os valores ainda serão contabilizados e, ao término do processo judicial, eles poderão retornar aos cofres públicos. Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. A pena foi definida em 15 anos e 7 meses de prisão. Eduardo Azeredo foi condenado pelo desvio de 3,5 milhões de reais, aproximadamente 12 milhões em valores atualizados, e pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A verba foi usada na campanha para a reeleição dele ao governo de Minas Gerais em 1998. De acordo com o processo, enquanto governador, Azeredo desviou recursos por meio de uma sofisticada organização de dilapidação do patrimônio público, junto com outros agentes políticos da administração pública e também pessoas ligadas a empresas do setor privado. O Ministério Público aponta que foram realizadas várias operações financeiras para ocultar a aplicação de valores obtidos com os crimes de peculato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que o réu se valeu de um esquema que envolveu o suposto patrocínio de eventos esportivos e afirmou que o desvio de recursos foi altamente reprovável, abastecendo o Caixa 2 de uma campanha e lesando a coletividade. O relator do caso no STJ, ministro Jorge Mussi, entendeu que a condenação foi devidamente fundamentada, com bases em provas documentais e periciais. Os ministros da 5ª turma, por unanimidade, seguiram o voto do relator e confirmaram a condenação de Eduardo Azeredo, mas reduziram a pena de 20 anos e 1 mês de prisão para 15 anos e 7 meses em regime inicial fechado, por entenderem que houve dupla punição pelo crime de peculato, o que não é permitido por lei. E nessa terça-feira, os ministros da 1ª turma do Supremo Tribunal Federal receberam denúncia contra o deputado baiano acusado de peculato. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o deputado federal João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, contratava a sócia dele em uma construtora, Norma Ventura, e a empregada doméstica como secretárias parlamentares no gabinete em Salvador. Mas elas não trabalhavam no local. Para o subprocurador-geral da República, não há dúvida de crime de peculato, ou seja, desvio de dinheiro público por funcionário público. Está bem claro que não está sendo usado funcionário público para uso particular. Ao contrário, está se usando a administração pública para pagar salários de empregados particulares. E no entendimento desse tribunal, isso corresponde a peculato. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pelo recebimento da denúncia. Disse que o Ministério Público reuniu provas, como o período de desvio de dinheiro. A petição inicial também não deixa margem a dúvidas ao discriminar o lapso temporal em que o vínculo jurídico-administrativo de cada servidor, segundo o Ministério Público Fantasmas, cada servidor foi mantido pelo imputado. Os outros ministros acompanharam o relator. É aqui
a suspeita a ser confirmada do velho patrimonialismo brasileiro do uso do espaço público para proveito privado. Segundo a denúncia, o deputado teria cometido o crime de forma repetida 158 vezes desde o primeiro mandato, que começou em 2007. E por isso, ele se tornou réu aqui no Supremo. Enfatizando o que também já aqui se fez, que o recebimento da peça acusatória e a deflagração da ação penal não implica conclusão quanto à responsabilidade criminal dos agentes, né, sendo apropriada ao escrutínio exauriente das condutas imputadas aos denunciados, a fase de instrução criminal, na qual lhes serão oportunizados todos os meios de defesa previstos na legislação. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou recursos do Ministério Público Federal para restabelecer a prisão de envolvidos em casos de corrupção no Rio de Janeiro. A reportagem é de Leandro de Souza e traz os detalhes. A sessão da segunda turma começou com a análise de recurso do Ministério Público Federal para restabelecer a prisão preventiva do ex-secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Hudson Braga. Ele foi preso em 2016 durante a Operação Calicut da Polícia Federal. No ano seguinte, foi condenado a 27 anos de prisão por envolvimento em esquema de corrupção relacionado a obras da Copa de 2014. O grupo criminoso era comandado pelo então governador do Rio, Sérgio Cabral. Em 2017, o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar no habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, como recolhimento noturno e a apreensão do passaporte. A PGR argumentou que existem elementos suficientes para que seja mantida a prisão preventiva. Não está carente de fundamentação, nem se referiu a fatos que, na época da sua decretação, estavam descontextualizados, ou seja, não tinham contemporaneidade. O contexto criminoso em que se inseriu o paciente foi um contexto de extrema gravidade. Relator da ação, o ministro Gilmar Mendes manteve o entendimento de que não existe justificativa para a prisão preventiva. Nesse ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a liberdade do indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, bem como na gravidade do crime ou em razão do seu caráter hediondo. O ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, a liberdade do ex-secretário poderia prejudicar outras investigações em andamento. Proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de deixar o país, entrega de passaporte e recolhimento domiciliar no período noturno não funciona, em meu ver, no caso concreto, como dissipadores suficientes do risco concreto a que a tutela cautelar procura fazer frente. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator, enquanto a ministra Carmen Lúcia acompanhou a divergência. Conforme previsto no regimento interno do STF, em caso de empate em matéria penal, prevalece o entendimento que mais beneficia o réu, ou seja, mantiveram o ex-secretário Hudson Braga em liberdade. Os ministros também analisaram um outro recurso do Ministério Público sobre uma decisão do ministro Gilmar Mendes, desta vez em habeas corpus favorável ao empresário Gustavo Estelita Pessoa, que havia sido preso em 2018 na Operação Fratura Exposta. Estelita é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro dentro da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral argumentou que o grupo continuaria a operar o esquema fraudulento, mesmo após a prisão preventiva do acusado. Mais uma vez, o julgamento terminou empatado e prevaleceu o entendimento favorável à libertação do empresário. E no próximo bloco, vamos falar sobre grilagem de terras e as consequências para quem pratica esse crime. Continue com a gente, eu volto em instantes. Justiça, acho que é quando você tem um direito, esse direito ele é cobrado. O Estado tem que fazer justiça por todos os cidadãos, não só por aqueles que têm mais dinheiro, mas por todos. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma ação judicial contra a cervejaria Baker para resguardar os direitos das vítimas intoxicadas por cervejas contaminadas. E quem tem os detalhes da ação e traz agora ao vivo para a gente a repórter Evne Araújo.
Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, na ação, o Ministério Público pede o bloqueio de bens da Baker como forma de garantir indenização às pessoas que consumiram os produtos e se intoxicaram com eles. Além disso, o MP pede ainda que a cervejaria seja obrigada a arcar com todas as despesas médicas e psicológicas das vítimas. Também que ela abra uma central de informações para garantir que os clientes saibam os riscos que correram ao tomar cervejas contaminadas. A Promotoria de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte continua investigando o caso. Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. E agora a gente vai falar sobre grilagem de terras. O parcelamento ilegal do solo é uma prática criminosa muito comum em diversas cidades brasileiras que traz consequências para o meio ambiente e para toda a sociedade. No Distrito Federal, há um plano de construir novas moradias como forma de combate à grilagem. É o que você acompanha agora na reportagem de Gabriel Ciafrei. Repare nestas imagens de satélite obtidas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Esta primeira foto é de 2005. Agora preste atenção como a mesma área estava 14 anos depois, toda ocupada por casas construídas de forma irregular. E o pior de tudo, ela fica ao lado da Floresta Nacional de Brasília, uma área de preservação ambiental. Aqui no Distrito Federal, a gente ainda tem uma particularidade que a grande maioria das áreas do DF estão inseridas em unidades de conservação, principalmente em áreas de preservação ambiental. Essa não é uma exclusividade da cidade estrutural, a 20 quilômetros do centro de Brasília. Várias outras áreas do Distrito Federal enfrentam o mesmo problema. No ano passado, 17 operações policiais resultaram em 114 inquéritos sobre parcelamento irregular do solo e danos ambientais. Esta imagem mostra um imóvel de luxo que pertence a um dos suspeitos de parcelar o solo de forma ilegal. Existem verdadeiras associações criminosas que lidam com parcelamento irregular. Então, a delegacia tem procurado trabalhar na identificação dessas associações criminosas ou verdadeiras organizações criminosas e com relação também a outros crimes que são praticados por eles. Por exemplo, crimes de extorsão, crimes de ameaça, de incêndio e também o crime de lavagem de dinheiro. Grilagem de terra. Ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de crime não acontece somente quando áreas públicas são invadidas e parceladas de forma irregular. Ele também ocorre em áreas particulares. Agora, os prejuízos ficam para todos, tanto para o meio ambiente, com a contaminação de nascentes e o desmatamento, quanto para a sociedade, que passa a enfrentar uma série de problemas, como no trânsito e infraestrutura, grande parte provocada pelo crescimento desordenado. Estamos em Vicente Pires. A cidade, a 20 quilômetros do centro de Brasília, começou com uma ocupação ilegal de áreas públicas. Hoje há um processo de regularização dos imóveis, mas os moradores sofrem com as consequências do rápido crescimento do local. Olha só o que o Gerson teve que fazer na frente do salão, uma barreira para a água da chuva não entrar no comércio. Se não fosse essa barreira, a gente saía prejudicado nessa questão. Mas assim, mesmo com essa barreira, quando sobe algum ônibus, algum caminhão, mesmo assim passa água para a loja. Uma alternativa encontrada pelo governo do Distrito Federal para combater a grilagem de terras é construir novas moradias populares. Os beneficiados serão escolhidos de acordo com a faixa de renda. Qualquer pessoa vai poder se cadastrar. O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional afirma que, desta maneira, a população vai priorizar os imóveis vendidos de forma regular, enfraquecendo a venda clandestina de áreas invadidas. O projeto prevê a construção de 60 mil unidades nos próximos anos. O maior concorrente do grileiro é o próprio Estado. Então, a partir do momento que você oferta unidades habitacionais, as pessoas que hoje não têm alternativa passam a ter. As pessoas não querem estar na clandestinidade, as pessoas não querem morar na ilegalidade, na irregularidade. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Marcos Vinícius Batista de Souza. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, eu queria que você explicasse primeiro o que caracteriza a grilagem de terras. Bem, Rafael, a grilagem é a falsificação de documentos, para poder se apropriar de terras indevidas
E com isso, esse processo começou mais a ser intensificado a partir de 1850, né, com a Lei de Terras, onde se definiu um marco regulatório, né, para poder fazer ocupação com a venda direta. E de lá para cá, infelizmente, o país vem incorrendo na grilagem de terras, tanto no campo quanto na cidade. A gente pode fazer uma ligação também com a situação econômica do país com a grilagem? Também, hoje há um déficit ocupacional muito grande, né? Não somente nas grandes cidades, né, como no país inteiro. Só que essa prática criminosa acaba gerando rendimentos econômicos, né, para as quadrilhas organizadas, que infelizmente envolve policiais, donos de cartório, empresários e até alguns juízes com venda de sentenças, né, como já tem processos hoje em julgamento, né? Então, é necessário hoje uma organização muito forte por conta do governo, do Congresso, do Senado, né, para poder encarar de frente esse problema, né, e combater essa prática criminosa que, infelizmente, vem se arrastando há muito tempo. O senhor já adiantou, então, a prática é criminosa, as penas são rigorosas? Sim, nós temos hoje, né, o artigo 50 da Lei 6.766 de 79, que estabelece crime, né, a prática de grilagem. Estabelece 5 anos de prisão, estabelece multa, só que, infelizmente, hoje é muito difícil você prender o grileiro, né? Porque muitas pessoas são colocadas como proprietários desses terrenos, que são chamados laranjas, para poder se responsabilizar por essas áreas. E os grandes grileiros, né, acabam saindo dessa esfera, né, e conseguindo realmente fugir. E quando são pegos, né, há um longo processo no judiciário para poder se prender realmente aquele infrator, né, que praticou esse crime. Então, nós temos legislações, mas elas ainda assim não conseguem inibir a grilagem? Não consegue, inclusive, a grilagem está atrelada diretamente com impactos ambientais e danos sociais para aquela comunidade. Um exemplo, né? Houve a grilagem de terras. Então, não é possível fazer o licenciamento ambiental daquele empreendimento, daquela área, porque não há escritura pública no cartório de registro de imóveis, né? Não é legalizada essa terra. Então, consequentemente, onde tem vegetação, há o desmatamento de forma predatória, não obedecendo às leis ambientais, e normalmente são ocasionados impactos em unidades de conservação também. Então, por que é importante hoje você ter o sistema regular? Porque o órgão ambiental ele vai dar autorização para aquele ambiente, se é possível ou não, ter um parcelamento de solo. E quando acontece a grilagem, seja por fins econômicos de parcelamento de solo nas grandes cidades, seja por fins de exploração da madeira, que é outro caráter também importante que eles estão buscando hoje, com parcelamento, né? Então acaba que você tem um conjunto de fatores e de impactos, né, que estão gerados hoje por conta dessa prática criminosa. Nós acompanhamos na reportagem do Gabriel Ciafrei a realidade aqui do Distrito Federal. Mas, infelizmente, a grilagem pode ser vista em todo o país, no interior também. Aqui em Brasília já é difícil conter essa ocupação desordenada, imagine em outras regiões, né? Exatamente, Rafaela. Nós temos hoje mais de 100 milhões de hectares hoje sobre terras griladas no país. Tem cartórios, para você ter ideia, em interiores do país, que já registraram mais de 4 vezes o tamanho do seu território em registros públicos no mesmo cartório. Por conta da falta de um sistema unificado que nós temos, então acaba ocasionando essa fragilidade na fiscalização. Então é interessante e necessário, no meu ponto de vista, ter uma força política com decisão favorável, né, que possa integrar esses setores para ter um sistema de banco de dados unificados. Aquele produtor rural ou aquela pessoa que for adquirir um imóvel, é muito importante que ela faça as consultas prévias. Faça a consulta ao INCRA, que possa ter um advogado para poder orientar e avaliar se aquela documentação realmente é legal. Ter um profissional técnico habilitado para saber se aquele território está inserido em unidade de conservação, em área de proteção permanente, área de proteção ambiental, né, para saber se é possível empreender naquele local. Para isso, para poder minimizar o risco de incorrer numa infração, porque o judiciário já tem julgados diversos casos que não podemos julgar desconhecimento da legislação. Nós temos que buscar, hoje, profissionais para poder orientar a aquisição de imóveis regulados, né, e não cair nas mãos dos grileiros que, infelizmente, vêm especulando e ganhando muito dinheiro e acaba que, quando o empreendedor vai ocupar esse espaço, ele não pode. Ele é embargado, ele tem multa, ele pode ser até preso, dependendo da prática que ele fizer nesse território. Bom, com essas orientações, eu agradeço mais uma vez a sua entrevista. Boa tarde, doutor Marques. Ok, muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição. E você vai ver no próximo bloco, o ocupante de cargo em comissão, mesmo sendo servidor público efetivo, pode ser exonerado durante licença. Os detalhes daqui a pouco no próximo bloco.
Justiça é a forma como nós devemos agir uns com os outros, de uma forma igual, onde a nossa consciência moral fala mais alto. Aquilo que nós não queremos para nós, nós não queremos para o outro também. A lei do Estado de São Paulo, que obriga os hospitais públicos e privados a criar salas de descompressão para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, ela é questionada no Supremo Tribunal Federal. A sala é um espaço onde os profissionais podem descansar durante a jornada de trabalho. A Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais, clínicas, laboratórios da rede privada, argumenta que a norma que entrou em vigor no mês passado tem forte impacto jurídico e econômico e poderá afetar a concessão do alvará de funcionamento pelas autoridades sanitárias e gerar sanções administrativas e judiciais. O relator da matéria no Supremo é o ministro Edson Fachin. Daqui a pouco, às 14h, o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento conjunto de 2 processos que tratam da imunidade tributária na exportação de produtos por meio de empresas intermediárias. Confira a previsão da pauta de julgamentos. Tributos e regime tributário é o primeiro tema da pauta da sessão plenária desta quarta-feira, com o julgamento conjunto de 2 processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos. Direito administrativo é o segundo tema do dia, com recurso sobre a responsabilidade civil do Estado para fiscalizar o comércio de fogos de artifício. Servidor público está na pauta com processo onde se discute o prazo para que a administração possa rever ou anular ato concessivo de aposentadoria. Direitos fundamentais é o último tema da pauta do dia, com um recurso no qual se debate a constitucionalidade da suspensão de habilitação para dirigir de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E na pauta sobre a suspensão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, os ministros devem decidir se motorista profissional condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, deve ou não ter a habilitação suspensa. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema. A discussão de que se motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção deve ou não ter a habilitação suspensa foi apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais. O MP mineiro recorreu ao STF depois que o Tribunal de Justiça de Minas retirou a condenação de motorista profissional por entender que fere a Constituição. O entendimento foi o de que inviabiliza o direito ao trabalho, essencial para o sustento da família dele. O relator do recurso é o ministro Luiz Roberto Barroso. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela aceitação do recurso. A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade que uma servidora pública efetiva poderia sim ter sido exonerada do cargo comissionado que ocupava, mesmo estando afastada para tratamento de saúde. Na ação, ela tentou anular sentença da 19ª Vara Federal de Minas Gerais, alegando que sua dispensa do cargo durante licença médica feriu o princípio da moralidade pública. O colegiado manteve o entendimento do primeiro grau de que não houve ilegalidade na exoneração e destacou que, embora a servidora tenha a garantia de que sua remuneração será mantida, a administração pública tem liberdade para definir quem ela indica ou dispensa para ocupar um cargo comissionado, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, como prevê a Lei 8.112, também conhecida como Estatuto dos Servidores Públicos do Brasil. Esse especialista em direito administrativo explica que os cargos comissionados têm característica estratégica. Quando você pensa em relação a esses cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, não há de se falar que a pessoa vai ter estabilidade no cargo em comissão. Da mesma forma que a autoridade competente pode nomear, ela pode exonerar.
Então, nessa perspectiva que a pessoa ficou doente ou não, foi uma questão de conveniência e oportunidade essa exoneração. Ele detalha a maneira como a administração pública designa cargos comissionados e funções de confiança. Cargo em comissão vai ser ocupado pela pessoa que pode ser de cargo efetivo ou não. Então, um particular ele pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Agora, quando você pensa na função de confiança, somente aquela pessoa que foi aprovada em concurso público, somente aquela pessoa que está ocupando um cargo efetivo, que poderá exercer essa função de confiança. E agora eu tenho um convite para você. Que tal participar do Jornal da Justiça com a gente? Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 61 99260 6116. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Acompanhe agora o programa TRT das Gerais. E logo em seguida tem Direto do Plenário, com a transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você, até amanhã.